Olá, estimado irmão e irmã na fé em Jesus Cristo. Nós iniciamos este momento devocional em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Façamos oração. Ó Senhor nosso Deus, nós te louvamos porque mais uma vez estamos chegando no final de semana. Pedimos a tua bênção sobre este final de semana, que nós possamos descansar dos nossos trabalhos, que possamos ir na igreja para te adorar e servir, que possamos ouvir a tua palavra e sermos fortalecidos em nossa fé. Abençoa este dia, abençoa agora o meditar da tua santa palavra. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Que a graça, a paz e o amor daquele que veio, daquele que vem e daquele que virá em glória, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, permaneça hoje para sempre com todos vocês. Amém. Queremos meditar nas palavras de Romanos capítulo 11, versículos 19 e 21, que diz assim: Porém vocês dirão, sim, mas os galhos foram quebrados a fim de darem lugar para nós. Isso é verdade. Mas lembre que vocês foram quebrados eles foram quebrados porque não creram. No entanto, vocês continuam na oliveira porque creem. E não tenham orgulho disso. Pelo contrário, tenham medo. Se Deus não deixou de castigar os judeus, que são como galhos naturais, vocês acham que Ele vai deixar de castigar vocês? Que Deus abençoe as palavras em nossos corações. Amém. Estimado irmão e irmã, o ser humano é muito rápido em julgar os outros e condená-los por seus erros, mas tem uma enorme dificuldade para enxergar os seus próprios erros. Por exemplo, você está dirigindo o seu carro no trânsito e alguém faz uma manobra errada. O que você faz? No mínimo, buzina, irritado, outros xingam. Enquanto isso, o carro que fez a manobra errada está longe e nem deu bola para o que você fez. Mas quando é você que faz a coisa errada por algum motivo e alguém buzina para você, aí você fica irritado porque a pessoa não entendeu você, porque a pessoa está muito brava sem razão, que a pessoa tem que entender que você está estressado e por isso fez uma coisa errada. O apóstolo Paulo está desenvolvendo há alguns dias nos textos que meditamos de Romanos essa questão dos judeus e dos gentios, aqueles que não eram judeus e foram também chamados para a fé cristã. Num primeiro momento, os judeus foi o povo escolhido por Deus, o povo que foi cuidado por Deus, o povo que teve os grandes profetas e líderes que eles falavam da palavra de Deus, o povo que teve grandes feitos concretos de Deus na sua história, como a passagem pelo Mar Vermelho, a conquista da terra prometida, e foi o povo que teve a promessa de que deles nasceria o Salvador do mundo. Os judeus desprezavam os não-judeus, porque eles eram o povo especial escolhido por Deus, salvo. Alguns chegavam a orar como aquele judeu no templo citado por Jesus em Lucas 18:11, que orava assim: Obrigado, Senhor, porque não sou igual aos outros pecadores. Eu faço muito mais que o Senhor quer de mim. Eu sou uma pessoa muito boa. O resultado desse orgulho foi que o povo judeu não aceitou a salvação que Cristo trouxe, deixou de ser o povo de Deus e estavam condenados ao inferno por sua falta de fé em Cristo. Paulo diz que o povo de Deus era como uma árvore e as pessoas que compunham este povo eram os galhos. Esses galhos foram cortados porque se tornaram infrutíferos, secos, porque negaram a Cristo. Deus enxertou outros galhos na árvore que não eram judeus, eram os chamados gentios, e fez com que eles se tornassem galhos vivos e frutíferos, e assim começaram a pertencer ao povo de Deus pela fé em Cristo. Agora os cristãos gentios começaram a desprezar os judeus porque eles deixaram de ser o povo de Deus. E Paulo diz: Porém vocês dirão, sim, mas os galhos foram quebrados a fim de darem lugar para nós. Isso é verdade. Mas lembre que eles foram quebrados porque não creram. No entanto, vocês continuam na oliveira porque creem. E não tenham orgulho disso, pelo contrário, tenham medo. Aqui entram aqueles sábios ditados populares: não jogue a pedra muito longe, porque um dia você pode precisar ir buscá-la.
Não cuspa muito para cima, porque pode cair no seu rosto. Paulo diz: cuidado, porque assim como o orgulho acabou com o povo judeu e perderam a salvação, foram cortados da árvore que é Cristo, vocês também podem ficar orgulhosos e se acharem melhores do que os outros, caírem da fé e perderem a salvação. Tenham medo, diz Paulo, ou tenham temor de Deus. Provérbios 9:10 diz assim: o temor do Senhor Deus é o princípio da sabedoria. Jesus Cristo, Filho de Deus, veio ao mundo, sofreu em nosso lugar toda a ira e castigo eternos de Deus e conquistou para todos os seres humanos o perdão dos pecados, a vida e a salvação eterna. A salvação é fruto unicamente do que Jesus fez por nós na cruz, sem nenhum mérito ou dignidade de nossa parte, como diz Efésios 2, 8 e 9. Pois pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. A salvação não é o resultado dos esforços de vocês, portanto ninguém pode se orgulhar de tê-la. O maior exemplo de humildade que nós temos foi Cristo. Ele tinha tudo para ser orgulhoso, se achar melhor do que os outros, porque ele era melhor do que tudo que existe. Ele era o Filho de Deus. Ele tinha todo o poder em sua mão, ele era perfeito, ele era eterno. Mas o que ele fez? Deus se tornou criatura, ser humano, se humilhando para estar conosco e se entregou à morte na cruz para nos salvar. Por que os judeus perderam a salvação? Por orgulho. Paulo diz que para os cristãos de Roma cuidarem para não ficarem orgulhosos na fé, desprezarem os outros e também caírem. Quando ele diz para ter temor de Deus, quer dizer para reconhecer sempre, diariamente, que nós somos pecadores, perdidos e condenados, para nos alegrarmos porque Deus nos amou tanto que entregou o seu Filho Jesus Cristo para nos salvar. Paulo diz para reconhecermos diariamente que nós, por nós mesmos, somos fracos e incapazes de qualquer coisa em relação à salvação e precisamos desesperadamente do Espírito Santo trabalhando em nossas vidas, pelo meditar da palavra de Deus e pelo participar da igreja. Temor de Deus é saber que Deus é amoroso e perdoador para quem está em Cristo, na fé. Fora de Cristo, Deus é o Deus justo que vai castigar com muito rigor o pecador aqui no inferno, como disse Paulo no texto de hoje. Se Deus não deixou de castigar os judeus, que são como galhos naturais, vocês acham que Ele vai deixar de castigar vocês? Estimado irmão e irmã, a desgraça na vida de qualquer pessoa desde Adão e Eva é o orgulho que faz com que o ser humano se ache grande coisa e ache que pode fazer tudo sozinho como bem entende. Por causa desse orgulho, todas as desgraças que existem na terra aconteceram e acontecem ainda hoje. O orgulho nos afasta de Deus e das outras pessoas, porque achamos que somos melhores do que os outros e desprezamos os outros. O ser cristão implica em sermos humildes, amarmos a Deus acima de todas as coisas e amarmos as outras pessoas. Que em nossas orações diárias peçamos, além da sabedoria de Deus para vivermos uma vida santa, bonita e agradável a Ele, peçamos humildade e temor de Deus para que possamos permanecer na fé, na esperança e no amor. Romanos 12, 10 a 16 diz assim: amem uns aos outros com o amor de irmãos em Cristo e se esforcem para tratar uns aos outros com respeito. Trabalhem com entusiasmo e não sejam preguiçosos. Sirvam o Senhor com o coração cheio de fervor. Que a esperança que vocês têm os mantenha alegres. Aguentem com paciência os sofrimentos e orem sempre. Repartam com os irmãos necessitados o que vocês têm e recebam os estrangeiros nas suas casas. Peçam que Deus abençoe que Deus abençoe os que perseguem vocês. Sim, peçam que Ele abençoe e não que amaldiçoe. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Tenham por todos o mesmo cuidado. Não sejam orgulhosos, mas aceitem serviços humildes.
que nenhum de vocês fique pensando que é sábio. Amém. Façamos oração. Ó Senhor nosso Deus, nós reconhecemos que somos pecadores. Precisamos de Ti, precisamos do Teu perdão, precisamos de Cristo, precisamos do Espírito Santo trabalhando em nós para nos dar humildade, temor a Ti e amor. Dá-nos, ó Deus, o Teu Espírito Santo diariamente, que nós possamos buscar a Ti na Tua palavra e na igreja, para que nós tenhamos mais fé, esperança, amor, que nós possamos continuar a amar a Ti acima de todas as coisas e amar o nosso próximo como a nós mesmos, que nós possamos reconhecer com humildade a nossa indignidade, mas também com alegria o Teu amor por nós em Cristo Jesus. Dá-nos, ó Deus, sabedoria, humildade e temor a Ti. Fica conosco neste dia, cuida de nós e dá-nos sabedoria. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.